Woke. Desperto, né? Basicamente desperto, e tem esse sentido mesmo. O termo original já foi utilizado muitas vezes, mas ele tem um uso contemporâneo mais disseminado, no sentido de um despertar, desperte, acorda para a vida. Aqui no Brasil, antigamente, quando o pessoal tinha mais essa cultura de trabalho, tinha aquelas rádios, aqueles programas matinais de 6, 7 horas da manhã, em que o locutor gritava, acorda para a vida, e tal, vamos trabalhar, vamos fazer as coisas, né? E isso também no meio evangélico, isso tem o avivamento da Rua Azusa, né, que é um movimento de pouco mais de 100 anos na Califórnia, que ganhou o pentecostalismo, o neopentecostalismo surge daí, né? Também a ideia do avivamento, do despertar, vamos ter, põe energia nisso, né? E isso vem com o uso moderno, vem já disseminado, ele é mais usado por afro-americanos, a expressão, e aí quando Black Lives Matter se disseminou a partir de 2016, então se disseminou o termo também. E aí hoje há uma crítica de apropriação cultural. Por quê? Porque os outros movimentos ligados às chamadas minorias, ou ligados à chamada as pessoas que se sentem oprimidas, que se tinha o selo politicamente correto, e o selo politicamente correto começou a pesar como uma coisa negativa, então eles adotam essa expressão woke para dizer, nós somos a cultura woke, nós somos o woke, nós todos somos, né? Nós somos os negros que estão sofrendo aí, que se avivaram, que bom que eles se avivaram, que estão lutando contra o capitalismo malvado, contra essa sociedade patriarcal, machista e todas as coisas de ruim que eles enxergam no Ocidente e na sociedade americana, que botaram aquela coisa estandardizada. E hoje o woke, então, está muito ligado à esquerda, ligado aos pensamentos revolucionários e ao que se chamou, até um tempo atrás, politicamente correto. O termo cai em desuso, realmente, nos Estados Unidos, aqui no Brasil ainda forte, porque o woke também não chegou no Brasil, o termo. Mas ele é substituído, então, pelo woke. E há uma crítica de alguns negros que dizem, mas os brancos se apropriaram disso para fazer as outras campanhas deles de esquerda, aquela coisa toda. Existe uma crítica recente do presidente Obama, do ex-presidente Obama, a querer colocar o woke para tudo, querer usar o woke indiscriminadamente, porque isso realmente divide a sociedade e simplifica questões que são muito mais complexas do que colocadas, como aliás é próprio desde que surgiu em Stanford, o politicamente correto, é uma simplificação em relação a questões mais complexas. Nós tivemos aqui entrevista com o Gerando Teixeira e também com a Bruna Frascola, que a gente explorou isso mais alongadamente. Mas basicamente é isso, vamos despertar. O que a direita também não poderia usar tranquilamente a palavra. Vamos despertar, porque a esquerda está nos... olha o que a esquerda está aprontando, olha o que os revolucionários estão aprontando. Então, claro que quem trabalha no campo da ideologia, da disseminação de ideias, da disseminação de princípios, você vai gritar, acorda para a vida, desperta. Isso é woke. Tem mais a ver com estar atento. Então, stay woke, permaneça atento. Uma tradução seria essa. A expressão atual, agora dos anos 2015 para cá, principalmente, tem essa perspectiva de fique atento às injustiças sociais. Esse é o coração do uso atual do woke, que vem de stay woke. Expressões similares com o termo woke, ou outras flexões, elas ocorrem desde o século XIX, né? Mas recentemente ressurgiu com essa intensidade, e aí sim, ressurgiu dentro das comunidades afro-americanas, como eles dizem, né? Esse exemplo do policiamento, inclusive de que seria uma apropriação cultural, dá um exemplo muito claro desse problema, ou seja, fica se procurando às vezes encontrar defeitos ou opressões, ou como a gente diria pejorativamente, pelo em ovo. Eu sempre recomendo o Thomas Sowell, até aqui no canal agora tem 25 frases e pensamentos fundamentais de Thomas Sowell, né? Sowell, agora a gente descobriu que a pronúncia correta é essa. Como antídoto para isso, né? Como crítica fundamental ao que representa
dentro do chamado movimento negro. O movimento negro é a matriz disso, né? Chamado, não o movimento negro de Martin Luther King, que era um movimento por direitos civis, que era um movimento que não queria passar além de uma questão de igualdade perante a lei, de um respeito, de uma contestação ao racismo realmente existente na sociedade americana, mas que extrapola depois para uma causa política, uma causa ligada à esquerda, o que eu chamo de viúvas do marxismo, né? Que esse pelo e ovo, quem está procurando são as viúvas do marxismo, são aquelas pessoas que não gostam das coisas como elas se deram no Ocidente. Mas note que esse fenômeno é um fenômeno do Ocidente. Ele sai dos Estados Unidos, ele primeiro contamina a Europa, porque a sociedade europeia é muito influenciada pelo que acontece, até pelo espelho, pela forma, pelas semelhanças, né? A Europa Ocidental é muito ligada no que acontece nos Estados Unidos, e para a América Latina, que também tem uma ligação muito forte cultural com os Estados Unidos. Nós consumimos a cultura americana o tempo todo, nós interagimos com a... Eu não gosto de usar consumimos, usei até o termo errado, usei o termo que os woke gostam de usar, mas nós interagimos com a cultura americana o tempo todo. Agora, isso não é um fenômeno ausente praticamente na África, no Oriente Médio, na Europa Oriental, ou no Extremo Oriente, ou na Índia, que seja. O fenômeno ele é um fenômeno ocidental e de pessoas que dizem detestar a cultura ocidental, dizem que a cultura ocidental é tudo de ruim, quando na verdade elas são, tudo que eles propõem é paródia de coisas que são marcadamente da cultura ocidental. As viúvas do marxismo, na verdade, também são objeto de policiamento woke. Então, eles são considerados muito machistas, homofóbicos, transfóbicos. O pessoal woke, eu diria que são órfãos do marxismo. Então, são geralmente pessoas bem mais jovens, né? E que têm uma visão muito negativa, quase que geracional. Pessoas da nossa faixa de idade são os tiozões, né? Podem ser mais tolerados se for uma questão política. Então, o Lula, apesar de ser um cara machista e tal, como é da geração dele, né? Ele é mais tolerado. Ciro Gomes também, pelo menos por contraste, ele é o coronel bonzinho, vamos dizer assim. Não tem nada de bonzinho, não tem nada de democrático, muito menos de feminista, mas passa essa tolerância estratégica, né? Mas a tendência é cancelar, de fiscalizar, de apontar o dedo, mesmo para as tais viúvas do marxismo. E eu digo que eles são, então, órfãos do marxismo, porque há, de fato, ali, em toda a questão contra o patriarcado, contra, sei lá, o consumo de carne vermelha de gado, todas essas questões, tem geralmente um fundo anticapitalista. Por isso tem relação, de fato, com o marxismo, então, só que eu não diria que são viúvas. As viúvas são pessoas da nossa idade, né? Ou viúvos do marxismo, são órfãos do marxismo que ainda têm um certo carinho por essa ideia de luta de classes vira guerra de sexos, ou então guerra racial, todas essas questões que são então reaproveitadas pela cultura, pela perspectiva atenta, woke nesse sentido de atenta às opressões, às injustiças do capitalismo. A maior parte das pessoas que perfilam na cultura woke são aquelas pessoas que não têm motivos reais para ressentimento, e aí elas criam um ressentimento e sentem falta de ressentimento. O ressentimento é um sentimento... Seu microfone está ligado aí. Elas criam um ressentimento por sentir falta do ressentimento. O ressentimento é um sentimento muito gostoso, muito agradável, né? Porque ele te ordena, ele te equilibra. Então, as pessoas que não têm causas reais para o ressentimento já foram bastante mimados,
Papai paga a faculdade, mamãe paga a faculdade, são de classe média, tem acesso a tudo, tem acesso a uma abundância que nunca existiu na história universal, a abundância que existe hoje, e aí eles criam um monte para ressentimento, se filiam a certas ideias, passam a andar em grupos, e isso também é muito gregário, né? É muita questão, eu passo a me identificar com alguém, eu passo a ter com quem conversar, eu passo a ter com quem lutar por alguma coisa, e passa a se sentir aquela coisa que é próprio da juventude também, mas como a juventude tem sido adiada, isso você está falando para os velhinhos também da faculdade, de querer mudar o mundo. Eu quero mudar o mundo, quero fazer as coisas andar, então eu sou do bem. Essas pessoas se identificam como sendo do bem. Eu sou do bem, eu quero o bem, o belo, o justo, por isso que eu vou lutar contra as injustiças, contra as coisas erradas como elas são. Não com soluções viáveis, não existe uma proposta, a gente já debateu aqui com o Jerônimo, com o Bruna, não existe um plano, a não ser as pessoas realmente que manipulam isso, que usam esses novos neo-ressentidos também, para seus planos de destruição, realmente, do capitalismo, do Ocidente, para a destruição da cultura ocidental. Pessoas que realmente não querem a cultura ocidental, embora, isso é paradoxal, né? Marx nada tivesse contra a cultura ocidental, ele era completamente avesso a outras culturas, inclusive, um grande cultor da cultura ocidental, e o marxismo, na sua experiência da Revolução Russa, não tenha se voltado culturalmente, na maior parte, contra o que seria uma herança ocidental, a não ser pelo cristianismo, lógico, que eles querem substituir como uma nova fé, uma fé que substitui o cristianismo, é uma paródia do cristianismo. Mas não contra a música erudita, por exemplo, nada disso. Era contra, feria os brios dos marxistas velhos, né? O marxista velho podia ir a um concerto, estava tudo certo, ele podia, muitas vezes até tivemos maestros marxistas, né? Tivemos músicos marxistas, e na União Soviética tivemos bons compositores também, só lembrar do Shostakovich, entre outros. Então não há, a meu ver, tinha o Bolshoi, né? Essa questão que é um culto da cultura ocidental, mas essas pessoas que hoje querem destruir a cultura ocidental mesmo, bom, vamos pegar qualquer causa aqui que sirva para jogar pedra na janela do sistema, do capitalismo, das coisas como elas são, das ordens como elas acontecem. Mas nunca houve tão pouca opressão, nunca as pessoas tiveram tão pouco motivo para estar ressentidas. E aí se constrói esse ressentimento com base nessas invenções, nessas criações, nessas apropriações culturais. Então, nesse recorte que tu fizeste, a geração woke, o movimento woke, ele é alguma coisa que antigamente a gente caracterizava como rebelde sem causa. E é um pouquinho pior agora, porque é sem causa e sem projeto. Não há uma utopia ou mesmo um plano para chegar até lá. O plano, basicamente, é destruir o capitalismo. Aí, o que se entende por capitalismo varia bastante, né? Mas aí vai ter a versão, a opressão dos brancos sobre os negros, a opressão dos homens sobre as mulheres, a opressão da mulher branca sobre a mulher periférica, e assim por diante. Então, há uma distopia intrínseca da tensão woke, vamos dizer assim, porque ela é extremamente autodestrutiva também. É difícil para o pessoal do movimento woke não ser cancelado, porque ela tem uma ideia de valores imediatos e perfeitos que, no final das contas, todo mundo há 5 anos pode, o cara mais radical de hoje, de 2021, pode ter escrito alguma coisa que naquela época era aceitável e hoje não é mais. E aí, se ele for meio antipático, se a turma quiser cancelá-lo, né, por uma outra razão que não é ideológica, eles podem catar aquele ponto solto ali e perseguir o cara e ter uma justificativa para o seu ostracismo pela própria comunidade, cultura, grupo woke no qual ele está inserido. Essa falta de um projeto viável, que tu bem destacaste, é uma das coisas mais estranhas em relação ao movimento woke, né? Ele é extremamente intolerante com tudo, inclusive uns com os outros. E tu diz que não há mais opressão hoje em dia? Ah, sim.
Isso é altamente opressivo, só que é uma opressão que foi criada com o intuito de acabar com a opressão. Então, hoje em dia, numa universidade, provavelmente, tu pode ser até um teórico, digamos, dos estudos interseccionais, estudos de gênero, né? Mas se tu fizer uma conferência muito ampla, ou mesmo num grupo de pós-graduação, lá dando aulinha para 12, 15 pessoas, ou até menos, né? Pode ser que alguém sopre que vai ter aquela reunião, que vai ser falar algumas bobagens, umas barbaridades sobre determinado assunto, e de repente a tua aula vai ser interrompida por 10, 15, 20, 30 pessoas que vão lá só para fazer barulho, para impedir que a discussão possa ocorrer. E isso ocorreu muitas vezes nos Estados Unidos, tem ocorrido algumas vezes aqui no Brasil. Agora em 2020, 2021 não acontece muito porque simplesmente não há mais aulas presenciais, né? Então, estamos num período estranho em que isso se expressou através realmente de revoltas violentas, urbanas, que foram caracterizadas por imprensa jornalística grande, tipo CNN nos Estados Unidos, como pacíficas, ou principalmente pacíficas. Aí você pode dizer, a Segunda Guerra Mundial, de modo geral, foi principalmente pacífica. Teve batalhas muito intensas, mas a maior parte do tempo também foi pacífica. E eu queria ressaltar um aspecto, é o seguinte, essa falta de um projeto de poder, essa falta de algo é patente no seguinte. Se você pegar o jovem comunista, está de novo aberto o microfone. Se você pegar o jovem comunista dos anos 70 e 80, ele tinha uma União Soviética para pensar como um ideal. Não era perfeito, mas era uma coisa interessante. Eu mesmo fui comunista nos anos 1980 e eu era do PCB e lia tudo que vinha da União Soviética e achava interessante. Realmente, poxa, Moscou é uma cidade limpa, as pessoas são organizadas e tal, não tem assalto, está todo mundo empregado. Tinha ideais que você podia cultivar. Mas hoje o que sobrou para essa turma do anti-ocidente é Kim Jong-un. Quer dizer, o único exemplo é Kim Jong-un. Kim Jong-un gosta do Mickey. A gente sabe que ele vazou que ele gosta do Mickey, da Disney. Então não dá para esse pessoal pegar, você não consegue imaginar a turma do Black Lives Matter, a turma do Woke, carregando o cartaz do Kim Jong-un dizendo queremos isso para nós. Meio. Embora alguns o façam, realmente. Eu já vi maluquices do Brasil mesmo, de gente saudando o grande líder da Coreia do Norte, o caso de sucessão dinástica comunista. Uma coisa interessantíssima. Marx se reviraria na tumba, como se diz, sabendo que o único sucesso dele em 2021 é o cara que é o neto, é o terceiro da dinastia. Parece um pouco. Que lembra um pouco que o comunismo é a aristocracia, né? O socialismo realmente existente é a aristocracia. Já discutiu isso aqui várias vezes. Bom, mas voltando para o ponto do Woke, o Woke tem esse lado do militonto mesmo, do cara que não tem motivos para celebrar. Ele em si não é oprimido, pode existir opressão, mas não é ele que é o oprimido. Ele não é o rebelde sem causa, como você bem lembrou. Esse existe, ele é um militante. Agora, ele, por causa da ferocidade da sua militância, pela política do cancelamento, por tudo isso, por dominar as universidades, por dominar a mídia, ele vai influenciar decisivamente uma parte da sociedade que está naquele meio, que é o trabalhador mesmo, que é aquela pessoa, o RH da empresa grande, ou a política das próprias empresas grandes. Não, vamos lá, a Nike fez a campanha baseada inspirada no Woke e tal, vamos ajeitar isso aqui, vamos fazer esse meio campo, o capitalismo é malvado sim, os ricos são malvados, os ricos são odiados em toda a história, é muito fácil, você sempre, se você quiser ter uma teologia popular, uma ideologia popular, diga que você está contra os ricos, porque os ricos são odiados, eles sempre serão odiados. É natural que os ricos sejam odiados em qualquer sociedade, em qualquer tempo. É natural, isso é próprio da inveja, isso cria o ressentimento real. Onde é que eu fracassei para não ter o que ele tem?
Em todos os questionamentos aí. Então, claro que você pode atribuir isso. Isso é um sistema perverso. Eles gostam muito a cada 5 frases de qualquer texto universitário no Brasil está escrito a lógica perversa. E, geralmente a lógica perversa do capitalismo, a lógica perversa do patriarcado. O nome que eles queiram dar, que capitalismo é um nome que eles inventaram, não é o nosso nome para o fenômeno, para tudo que está aí, para essa coisa que nos oprime sem nos oprimir. Porque nunca, aí você falou, realmente é opressivo a cultura do cancelamento, a cultura woke, mas o que nós estamos vivendo, as nossas chamadas democracias liberais do Ocidente, são a coisa menos opressiva do que já existiu na história da humanidade, disparado a coisa menos opressiva. É só ver outras sociedades que convivem como a nossa, como a China, como a Arábia Saudita, como o Irã, como a maioria dos países africanos, para ver que opressão é bem outra coisa, não é os nossos regimes aqui, Estados Unidos, Europa Ocidental, América Latina. Há opressão no Ocidente, né? Mas não é esse o problema. O problema do woke é que ele fica atento para os mínimos sinais de alguma opressão. E isso da apropriação cultural que a gente satirizou, mas é uma sátira clássica, não fomos nós que inventamos, em relação ao termo stay woke, ou só do woke, ele ocorre muito ironicamente, ironia de situação, que é a pessoa branca toma a frente, toma o protagonismo, muitas vezes, dessas discussões. Então, eventualmente, serão todos brancos em uma sala, né? Ou haverá alguns pretos e alguns negros, né? E mesmo os pretos ou os negros serão fortemente censurados, eventualmente por uma pessoa branca, de olhos azuis, que vai dizer que aqueles pretos ou negros que não concordam com ela, eles próprios foram, então, dominados ou se venderam. Aí depende também do grau de rancor que a cultura vai expressar, porque no Brasil a usa Capitão do Mato. Dentro de uma sala de aula, como eu já comentei outras vezes, uma única pessoa, não raro, consegue dominar 30, porque ela é violenta ou louca, entre aspas, o bastante para se manifestar louca, se mostrar totalmente intolerante. Aquela intolerância que nós não vemos de brancos contra negros, né, nós veremos de brancos ou negros com a desculpa da luta contra a opressão, serão extremamente violentos, porque eles estão com a razão, eles se sentem dominados pelo espírito da verdade e da luz, vamos dizer assim. E com esse espírito, eles provocam o seguinte efeito, um efeito de encolhimento. Então, quase ninguém concorda com aquela pessoa, aquelas duas pessoas em 30, mas os outros 29 ou 28 vão ficar quietos. Lá pelas tantas, numa segunda ocorrência, quando aquela pessoa de novo dá uma explosão, né, foi engatilhada, foi disparada, trigger, né? Uma palavra lá aparece, índio. Aí essa pessoa se levanta, não se levanta necessariamente fisicamente, mas vai dizer, não é índio, é indígena, porque se tu diz índio é porque tu é racista, e vai dizer um monte de bobagem, e as pessoas vão ficar quietas, elas vão ficar quietas porque elas sabem que não vai adiantar muito discutir com aquela pessoa. Se discutirem razoavelmente, colocarem não, mas tu vê que, por exemplo, a denominação que os próprios... Não, essa pessoa vai surtar, né? E é uma situação desagradável, quase insuportável, em termos emocionais, para a maioria das pessoas. Resultado, numa terceira ocorrência, as pessoas já não vão mais saber se as outras pessoas estão concordando ou não, porque faz umas 2 ou 3 ocorrências em que as pessoas não discordam daquela pessoa maluca, né? Que faz essas proposições de maneira maluca também, ou seja, são ideias estranhas, ideias malucas que são defendidas de maneira radical, completamente fora de uma perspectiva de diálogo, e as pessoas acabam não dialogando mais. Então, é uma espécie de encolhimento que faz com que esse tipo de posição extremamente
radical e agressivo seja dominante em alguns espaços. As universidades americanas já são dominadas por esse tipo de opressão, sem dúvida é uma opressão. Tá? Então, as pessoas, nada mais odiado do que o cidadão de bem. O cidadão de bem é visto como o cara burguês ou aburguesado que representa os valores da família tradicional, que vai envolver muita hipocrisia também, não há dúvida disso, ou seja, a família tradicional é monogamia com adultério, né? Monogamia explícita, né, com adultério disfarçado. Isso vai ser criticado com certa razão pelo pessoal que faz estudos interseccionais, a questão contra os idosos, contra os homossexuais, contra a mulher. Tudo isso de fato existe, como tu bem chamaste a atenção, é até bastante atenuado na civilização ocidental, mas esse esforço de ser justo, de ser moderado da civilização ocidental, levou a esse encolhimento, a essa omissão, né? Porque, enfim, lá por 1980 nós tivemos um movimento antimanicomial, né? No qual nós dissemos, olha, o que se estava fazendo com os doentes mentais não era tratamento, era pura e simplesmente exclusão, né? Era pura e simplesmente colocar todo mundo num hospício. Então, o sujeito tem um problema psiquiátrico, ou tem um problema de droga-adição, ou tem um problema de orientação sexual que não era aceita naquela época. Tudo isso era motivo, eventualmente, para se colocar uma pessoa num hospício. E aí lá ela virava louco mesmo. Se ela não era louca, ela ficava louca pela questão da institucionalização. Em 1980, então, nós começamos a acabar com isso. E hoje em dia nós temos de conviver com pessoas diferentes. E, estranhamente, um grupo dessas pessoas diferentes tomou conta dos espaços de discussão. Hoje em dia, não há mais a exclusão no hospício e houve uma dominação de todos os espaços por pessoas que têm posições muito radicais. Esse é um problema que não vejo uma solução no curto prazo e não vejo uma solução boa, porque retornar à segregação e a uma opressão mais explícita também não seria uma boa solução. Eu não compararia todos os woke com psicóticos, mas eu gosto de comparar com Lumena. Lumena do BBB é a versão brasileira do woke. Então, se você quer saber o que é woke, olha a Lumena no BBB, que é aquilo, né? Mas a Lumena também não é tão maluca assim em qualquer lugar. Sob os holofotes ou numa sala de aula em que isso é interessante, ela vai ter aquele comportamento que eu não posso falar muito porque eu não vi nem as versões editadas, né, dos piores ou melhores momentos. Mas o que eu posso dizer? Eu conheço pessoas que poderiam tranquilamente ser apontadas como woke, tá? E elas conversando sozinhas comigo, eventualmente elas já estão acostumadas que eu sou o cara politicamente incorreto, ou sou o tiozão, já estou na faixa dos 52 anos. Então, sozinhas conversando comigo, elas não têm lá grande problema de trigger, né? Eu posso dizer algumas barbaridades, ela vai fazer uma cara feia e tal, mas ela sabe que ela está falando comigo, que ela não está falando para uma plateia que estará, inclusive, fiscalizando se ela é suficientemente atenta a isso. Então, é um fenômeno muito cultural e social, não é tanto um fenômeno individual. O pessoal woke não é tão louco quanto parece, mas quando tu faz a distinção, não são todos psicóticos, eu não estou dizendo que nenhum deles é psicótico. Claro que alguns são, assim como alguns de nós, ou talvez nós dois, podemos ser psicóticos, apenas estamos bem medicados. Mas a questão é que havia uma intolerância da sociedade que, de fato, colocava pessoas que apresentassem esse tipo de comportamento numa severa exclusão. Esse grau de opressão já existiu e ainda existe, tá? Mas houve um esforço razoável, correto, de diminuir essa opressão, mas ficou, então, com a guarda baixa para esta nova opressão que se soma e que meio que ganhou destaque da cultura woke, que é exagerada e nós não sabemos bem, a gente perdeu o jeito de como
maneirar isso. A gente precisaria de gente tão maluca quanto eles no sentido oposto, mas a gente já sabe que isso não funciona, que é o raio da polarização. A polarização não é uma solução para a cultura woke. Pronto, vamos para um resumo? Woke, literalmente desperto, eu até chamaria de atento, então é aquele sujeito que está atento, está desperto para as injustiças sociais, para a opressão. É um fenômeno relativamente recente, em cima de uma expressão que teve várias ocorrências ao longo da história, notadamente a partir do século XIX ali, e a guerra de secessão contra a escravidão, assim, dourando um pouco a pílula, dos Estados Unidos. Mas, assim, principalmente depois de 2010, 2015, esse termo tem ressurgido a partir da expressão específica Stay Woke, que é relativo, então, à cultura afro-americana, como eles chamam, né? Atenta, então, à opressão da sociedade branca, que seria um racismo estrutural, contra os negros. Então, esse estar atento, ele pode se voltar para várias outras questões. Surgiu a expressão, mas o identitarismo ele é mais amplo e uns perseguem os outros, ou seja, pessoas da cultura woke ficam fiscalizando umas às outras. E não necessariamente são as pessoas que são as oprimidas, às vezes são as pessoas brancas, de olhos azuis, que se jogam na frente, sendo fiscais da opressão alheia, vamos dizer assim, para mostrar que eles são contra isso. Até recentemente se discute que ou tu é racista ou tu é antirracista. Não haveria opção de não ser nem racista nem antirracista, porque se tu não fores antirracista, então é porque tu é racista e não assume. Esse problema não tem uma solução boa. Uma perspectiva seria a da polarização, que já ocorreu. Nos Estados Unidos, tomou conta, por exemplo, das universidades, que era um lugar, em tese, de discussão de ideias. Hoje em dia é um lugar de fiscalização, de policiamento e de grande angústia, de medo de ser denunciado como racista ou transfóbico. Essa neurose tomou conta do Ocidente, está tomando conta, eu não sei como é que vai ocorrer aqui no Brasil, está em estágios iniciais, tentando copiar o fenômeno americano. Na Europa também está bem mais avançado que no Brasil. É uma questão principalmente de intolerância e de uma paradoxal nova opressão, porque há opressões, de fato, há exploração no Ocidente, no capitalismo e tal, há, digamos, um machismo, tu não concorda comigo, mas o que mais oprime, por exemplo, os espaços de discussão é precisamente a cultura woke. O termo woke, na minha visão, é uma substituição do termo politicamente correto, que ficou meio desgastado nos Estados Unidos já, e aqui também já está desgastado politicamente correto, então. Agora, para quem quiser entender, tentando bem no resumo, bem no tempo, a Lumena do BBB Brasil é a expressão melhor do Brasil, que seja o movimento woke. Quanto à etimologia, despertar, né, claro que vai ser sempre usada por todos os movimentos políticos, para todo mundo que quer colaboração, que quer que as pessoas entusiasmadas, que quer que as pessoas participativas. Então você tem o avivamento cristão, por exemplo, o avivamento cristão usa muito essa coisa, desperta, acorda, esteja desperto. Você vai ter isso no trabalho, acorda para a vida, acorda, vamos lá, vamos despertar, vamos fazer. Todo lugar um mantra motivacional. Despertar é um mantra motivacional, que serve para as ideologias também e para esses rebeldes sem causas, para essas pessoas que não têm motivos reais para o ressentimento, mas que aí resolvem cultivar um ressentimento sem um projeto, como você bem destacou.